Olá pessoal, Cláudio novamente. Gostaria de passar mais uma técnicazinha que pode ser útil. Nesse caso eu vou falar um pouco de colagem de peças. Isso aqui é parte de uma maquete que eu fiz, de um armazém para sementes. Tem um outro vídeo falando dessa maquete. E eu tive um problema aqui, que essas peças de alumínio descolaram da superfície por causa de torção, vibração. Esse material aqui chama-se ACM, é um material composto que se usa para fazer fachada de prédio. Ele é feito de duas lâminas de alumínio e uma folha de plástico no meio. Um material extremamente versátil, muito bom de trabalhar. Mas eu tinha que aderir alumínio com alumínio. Eu usei adesivo do tipo Super Bonder, adesivo de cianoacrilato. Na hora ficou bom, mas com a vibração ele se soltou, ciclos térmicos e tudo ele se soltou. Então eu vou aplicar um adesivo epóxi bicomponente, no caso Araldite, e vou usar a versão de 90 minutos para poder ter tempo de trabalhar. E as versões de cura mais lenta são muito mais resistentes via de regra. O ideal não é essa forma de usar o adesivo. O adesivo é sempre mais forte quando é usado na forma de cisalhamento, quer dizer, quando a tendência de separação acontece nesse sentido. Que tem que deslizar uma peça sobre a outra e rasgar completamente o adesivo. O que eu tenho aqui é o adesivo, o esforço aqui é de arrancamento, ele faz isso aqui com a peça, então a resistência de qualquer adesivo nessa condição é muito menor do que nessa. Eu sugiro para quem consegue acompanhar uma pessoa falando em inglês, assistir os vídeos do Dan Gelbart. Eu vou deixar depois o link na descrição. Os vídeos dele são excelentes. E como o inglês não é a língua nativa dele, ele fala devagar. Então dá para entender, até quem tem alguma dificuldade vai entender. Eu vou deixar especificamente o link do vídeo sobre adesivos. Mas para quem puder, eu recomendo ver todos os vídeos do Dan Gelbart. Que realmente o cara é um mago nessa área. Uma das coisas que o Dan Gelbart enfatiza é a limpeza da superfície. A gente tem aquele conceito de que passei um paninho aqui tá bom, passei um paninho com álcool tá bom, dei uma desengorduradinha tá bom. Não está. A superfície, nós vivemos num mundo em que tem hidrocarboneto no ar o tempo todo, então sempre vai ter material depositado em poucos minutos após a limpeza. E dependendo de qual produto se usa para limpar, nem adianta. O produto tira um tipo de molécula e deixa outro no lugar. Então, segundo ele mesmo, a única maneira completamente segura é jato de areia. Na falta dele, é lixa. Então aqui já está previamente lixado, já mascarei com fita crepe, para poder remover o excesso de adesivo depois de aplicar. Depois que o adesivo começar a curar, eu vou remover esse adesivo. Então eu vou preparar o adesivo, vou usar uma gotinha de adesivo instantâneo só nas extremidades para a peça ficar no lugar imediatamente, para não ter perigo da peça se deslocar. E depois de uns 15, 20 minutos de cura eu vou remover as fitas, tá? Então eu já vou preparar o adesivo. Como ele é de 90 minutos, nós temos bastante tempo de trabalho. Não precisa correr, então eu já vou preparar para poder aplicar. O adesivo já está misturado. Então esse material já foi todo limpo ontem. Então agora eu vou repassar a limpeza. Lembrando que não se toca mais na superfície preparada para colagem, a menos que a gente esteja usando luvas.
estou usando a lixa apoiada numa placa de vidro para garantir que ela fique plana. Vamos arredondar os cantos de uma das peças. E agora vamos limpar o espaço de colagem, que já está delimitado com fita. O adesivo de cianoacrilato ele é muito bom, ele adere muito bem a metais, mas ele tem um problema, por ser rígido demais, qualquer torção pode fazer ele se soltar. Cianoacrilato, estou me referindo ao tradicional Super Bonder. Então, existem opções melhores para se colar metais. Infelizmente, a maioria delas é difícil de encontrar, cara para burro, tem vida curta, então às vezes a gente compra o material para um determinado serviço e dali a pouco tempo já não pode mais usar o material porque ele estragou. Isso é um problema da nossa terrinha aqui, a não disponibilidade de produtos. Então a gente tem que se virar com o que tem. Nesse caso, o epóxi é mais flexível que o cianoacrilato, embora ele não adira tão bem a metais. Eu preferiria que fosse o cianoacrilato. Uma coisa interessante de se fazer com o epóxi é sempre aplicar uma camada bem fina nas duas superfícies, para garantir que o adesivo está molhando bem as superfícies. É melhor do que aplicar um monte de adesivo de um lado só. Aliás, via de regra, na maioria dos casos, adesivo, quanto menos, melhor. Para quase todos os adesivos, a regra é essa. Quanto menos aplicar, mais feliz a gente fica. Eu estou aplicando o epóxi, deixando um espacinho para colocar as pequenas gotas de cianoacrilato. Às vezes a gente tem uma tremenda dor de cabeça com uma colagem que solta, que não fica boa, e o problema é a escolha do adesivo. Ou a preparação da superfície. As duas coisas são igualmente importantes. Não vou nem falar de usar adesivo com data de validade vencida, né? Isso aí já não entra na conversa. O adesivo já está meio duro na embalagem, fala, vai assim mesmo, né? Não é bem assim. Então, continuamos aplicando aqui a camadinha fina, garantindo o mínimo possível mesmo. Uma boa opção para colar aqui, que adere bem a metal, mas é muito difícil de encontrar, é o baseado em cianoacrilato,
mas com borracha na fórmula. É um material semelhante ao Super Bonder, endurece quase que instantaneamente, mas é flexível depois de curado. Mas esse material é extremamente difícil de encontrar. Então a sugestão mais comum de encontrar é esse Super Bonder Gel. Tem uma outra coisa, o cianoacrilato não preenche buraco. Então se eu tenho um espaço entre as peças, o cianoacrilato não trabalha bem. O cianoacrilato só trabalha bem com o gap que a gente fala, né? A separação entre as peças tem que ser mínima, mas muito pequena mesmo. Na verdade, quanto menor a separação, melhor o trabalho do cianoacrilato. Já o epóxi preenche buraco, né, entre as duas partes sem problema algum. Tá? Então é isso, eu não vou filmar tudo porque é repetitivo. A ideia só era passar essa questão da preparação de superfície e dar a dica dos vídeos do Dan Gelbart. Recomendo. Obrigado por assistir.